Despertar de Cinderella. Revelación impactante ao lado del CEO misterioso. O escándalo tomó conta de las redes sociales. Livia López, a ex estudante de élite de la alta sociedad paulistana, encontrábase agora en el centro de un turbillón. Después de la falencia inesperada de su familia, garotas que antes eran sus amigas hablaban con desdén nos corredores del clube, en cuanto susurros maldosos a seguían como sombras. Mas lo que ninguém esperaba fue que en medio de su queda surgiría Enrique Alves, heredero de una de las mayores fortunas del Brasil y conocido por su carisma seductor. En la fiesta de reabertura del Club Armonía, donde los ricos se reúnen para despejar sus egos, él se aproximó de Livia. La química entre los dos era innegable, pero ¿cómo ella podría confiar en alguien que hizo parte de aquel mundo que la rechazó? La música pulsaba, luces pizcaban, en cuanto un frío en el barrigo te encorajaba hacia abrir para él. Remoendo sus pensamientos, Livia fue puxada para dentro de la pista de dança. Ela não deveria estar ali. O perigo não estava apenas em sua fama, mas na ideia de ser desejada por um homem que poderia muito bem transformar sua vida em um pesadelo. O que aconteceu naquela noite, ninguém poderia imaginar. Entre danças e sussurros, uma taça de champanhe e um jogo de forças, Livia começou a se perder. Quando acordou, já não estava mais na festa, cheia de esperanças e promessas. Um nevoeiro envolvia sua mente. Ao abrir os olhos, o choque. Estava na cama de Senhor Pinto, rodeada por opulentas cortinas vermelhas. O temor a prendeu. Ela se lembrou de sua proposta, torná-la sua noiva, forçá-la a fazer parte de um mundo que havia jurado nunca mais se submeter. O coração na garganta e as mãos trêmulas, Livia olhou para a porta, e ali estava Henrique, mais decidido do que nunca a protegê-la, mas envolto em mistério. Quais segredos ele escondia? Poderia confiar nele quando sua vida estava em jogo? O silêncio entre eles parecia gritar a cada segundo. Ela teve um momento de esperança ao vê-lo, mas a sombra do perigo pairava. O som de risadas e conversas distantes a lembrava que o mundo poderia ser cruel e que sua vida nunca mais seria a mesma. Até onde estava disposta a ir pela sua liberdade? O amor de Henrique poderia salvá-la ou apenas envolvê-la em mais intrigas? À medida que as luzes da festa se apagavam e o luar se tornava mais profundo, uma nova realidade se formava. Um jogo de poder, amor e traições. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava carregado de tensão quando Livia olhou nos olhos de Henrique. A incerteza pesava entre eles, como se o tempo tivesse parado. Mas a porta se abriu de repente, quebrando aquele momento. Um homem alto e imponente entrou no quarto, trazendo consigo uma aura de autoridade e medo. Era o Senhor Pinto. O olhar dele atravessou Livia como uma faca afiada. "Você!" exclamou ele com a voz retumbante que ecoou nas paredes luxuosas. "O que você está fazendo aqui, Henrique?" O rosto do CEO se fechou, revelando uma fraqueza momentânea. Livia sentiu um frio na barriga. A verdade a assaltou com a força de um furacão. Henrique estava envolvido no mundo sombrio em que ela se encontrava. Ele não era apenas um herói. Havia algo mais, algo que ele não tinha revelado. O silêncio se espraiou, como um manto pesado, enquanto a respiração dela se tornava cada vez mais difícil. "Eu vim proteger ela", disse Henrique.
após uma pausa tensa. A determinação em sua voz era firme, mas havia trevas escondidas no seu olhar. O Sr. Pinto soltou uma risada baixa, e o som reverberou pelo ambiente. Proteger? Você não sabe o que está fazendo. E ela também não. Seus olhos brilhavam como se soubessem um secreto letal. Você realmente acha que pode salvar a princesa de um conto de fadas? Este é um jogo perigoso, Henrique. Lívia, atordoada, olhou de um para outro. O clima havia mudado. O olhar ameaçador de Pinto a fazia sentir a pressão da armadilha em que estava metida. Henrique, por sua vez, parecia hesitante, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que estava faltando. Então, como se tivesse acionado um interruptor, Pinto movia-se rapidamente. Você não faz ideia, ele gritou, aproximando-se ameaçadoramente. Essa garota não é só uma vítima. Ela é o preço de um acordo que eu não posso quebrar. Lívia sentiu seu coração parar. O que ele estava dizendo? A relação dela com Henrique estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Que acordo? Ela se atreveu a perguntar, a voz tremendo. Você deve entendê-lo agora. Pinto cortou, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. A família dela, a falência, isso não foi apenas azar. Foi um planejamento, uma negociação. Sua família não estava apenas envolvida nos altos círculos. Eles fizeram inimigos poderosos. E você é a peça-chave. O mundo ao redor de Lívia começou a desmoronar. O que era real? Ela olhou para Henrique, buscando respostas, mas encontrou apenas confusão e conflito em seu olhar. Quando Pinto se virou, prestes a deixar o quarto, ele lançou uma última bomba. Henrique, não se esqueça de que você não pode protegê-la de tudo, especialmente quando o maior perigo está dentro dela mesma. E com isso, ele desapareceu pela porta, deixando um eco de pânico no ar. A tensão entre Lívia e Henrique aumentou. Ela precisava entender a verdade. Mas cada resposta poderia ser uma facada mais profunda em seu coração. Henrique, o que ele quer dizer com isso? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Os olhos dele estavam cheios de uma mistura de ansiedade e dor. Eu prometi te proteger. Mas há mais sobre você e sua família do que você imagina. E a cada segundo que passa, o tempo para descobrir isso está se esgotando. O desespero tomou conta de Lívia. O que ela não sabia podia ser a chave para salvá-la ou destruí-la de vez. O que o Sr. Pinto havia revelado transformara tudo. A batalha estava longe de acabar, e a queda dela poderia ser ainda mais profunda do que desejava acreditar. E naquele momento, uma pergunta devastadora se instalou em seu coração. Quem realmente poderia salvá-la? Lívia sentiu o peso das palavras de Pinto reverberar em sua mente. A cada segundo, o labirinto de sua vida se tornava mais complexo. Ela olhou para Henrique, buscando conforto, mas sentiu que algo havia mudado entre eles. As promessas de proteção agora pareciam frágeis. Henrique, por favor, me diga que não é verdade. A voz dela estava... Henrique hesitou. O olhar dele se desviou, como se as respostas fossem difíceis de engolir. Eu não sabia. A dor que emitiu enquanto falava era palpável. O quarto parecia estreitar à medida que seu mundo desmoronava. Precisamos encontrar a verdade antes que seja tarde demais. Nesse momento, o silêncio foi quebrado bruscamente. A porta se abriu mais uma vez, desta vez com uma força brutal. Um grupo de homens entrou, suas expressões frias e ameaçadoras. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não eram apenas segurança, eram brutamontes, claramente ali para tomar conta da situação. Henrique, um deles gritou, aproximando-se rapidamente. Você não deveria estar aqui. Isso não é o que planejamos. A cada palavra, Lívia sentiu o pânico crescer. Ela olhou para Henrique, e a turbulência em seus olhos era clara.
O mundo que ele estava tentando protegê-la era uma armadilha. Antes que alguém pudesse reagir, outro homem, de terno escuro e cabelo desgrenhado, entrou no quarto. A atmosfera mudou instantaneamente. Ele lançou um olhar furioso para Henrique. Você não entende. Faz parte do plano. Você está arruinando tudo. Ele se virou para Lívia e seu olhar estava cheio de desprezo. E você é a razão de tudo esse caos. Caos? O que você está dizendo? Lívia perguntou, a voz baixa de confusão. A tensão estava quase palpável. As revelações estavam se acumulando como tempestades sobre suas cabeças. Sua família devia muito mais do que imaginamos. O que temos em mãos é mais do que dinheiro. A voz do homem era grave, quase sussurrante, mas as palavras explodiram como fogos de artifício nas cabeças deles. Como assim? Lívia estava prestes a desmoronar. O que quer dizer com mais do que dinheiro? Eles não eram apenas endividados, eram parte de um esquema maior. Um jogo com aqueles que você nunca imaginou que seriam inimigos. E agora você é a chave para tudo isso. Ele fez uma pausa, como se quisesse que ela absorvesse a gravidade da situação. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em Henrique. As palavras dele cortaram como uma faca. Henrique estava ao lado, paralisado. Não pode ser. Você está errado. Ele exclamou, mas a dúvida já havia cravado suas garras no ar. O olhar do homem, repleto de certeza, fez Lívia vacilar. Então, um grito ecoou do corredor, seguido por um estrondo. O grupo se virou, peixes fora d'água, e a atenção foi desviada. O que foi isso? Um dos brutamontes disparou nervoso. Nesse momento crítico, Lívia tomou uma decisão impulsiva. Henrique, vamos! E puxou-o em direção à janela. Precisamos sair disso! Mas ao se aproximarem, um tremor inesperado atingiu o chão, e as paredes pareciam estremecer. Tudo virou um caos. A porta se fechou com força, e o homem de terno escuro riu. Um riso grotesco que se misturou ao som de algo pesado caindo. Vocês realmente acham que podem escapar? O coração de Lívia acelerou. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira extensão daquela teia de enganos? Enquanto os homens se voltavam para a porta, o chão tremeu novamente, e então tudo se apagou. Na escuridão, Lívia sentiu um braço ao redor dela. Era Henrique. Fique perto de mim, ele gritou. Mas a situação estava além de controle. E naquele turbilhão, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era ela? O que mais poderia ser revelado sobre sua vida, além das mentiras que a cercavam? Quando a luz voltou, Lívia piscou, tentando entender o ambiente novamente. Mas as pessoas que estavam lá agora tinham outros rostos. Pareciam familiares, mas não eram os que conhecia. A realidade torcia e mudava, e a verdade por trás de tudo isso parecia finalmente à beira de ser revelada. E, em meio à confusão, a única certeza era a incerteza. O que mais estava prestes a acontecer? Quando a luz voltou, Lívia piscou, tentando entender o que estava acontecendo. As paredes eram diferentes, decoradas com quadros estranhos, e um cheiro de madeira polida preenchia o ar. Ela estava em um lugar que não reconhecia. O medo encheu sua mente. Henrique estava ao seu lado. Seu rosto era uma mistura de confusão e desespero. O que aconteceu? Ele olhou ao redor, claramente perdido. Onde estamos? Lívia não conseguiu responder. A sensação de estar cercada por sombras parecia se intensificar. Então, lá estava ele de novo. Aquele homem de terno escuro, mas agora acompanhando uma mulher elegante com um olhar frígido. Era como se ela estivesse no epicentro de um pesadelo. Você não podem ficar aqui, a mulher disse, sua voz alta e cortante, como vidro quebrando. O jogo mudou. Todo o planejamento está em ruínas. O homem ao lado dela fez um sinal, e mais pessoas começaram a entrar, vultos que pareciam sair do chão com expressões sombrias. Para onde estamos indo?
Perguntou Lívia, a voz embargada. As respostas se embrenhavam em um caos. Todos pareciam estar a postos, prontos para uma batalha. O plano da sua família mudou. O homem sussurrou, se aproximando dela. E você é o que resta dele. A tensão cortava o ar, e Lívia se sentia encurralada. O olhar de Henrique, antes reconfortante, agora a fazia duvidar. Por que você não me contou? A necessidade de proteção que ele prometeu parecia um eco distante. Eu não sabia, ele respondeu, a voz falha. Mas o que ele diz, isso não pode ser verdade. Mas as palavras do homem ecoaram em sua mente. Toda a vida dela, essa vida que você conhece, é uma fachada. Ela é mais do que uma simples estudante da sociedade. O poder corre nas veias dela. Que poder? O que isso significa? Lívia estava em choque. O mundo à sua volta parecia estar lavrado em fogo e fumaça. Mas, de repente, a mulher elegante ergueu a mão e todos ficaram em silêncio. Você, Lívia Lopes, é mais do que qualquer um pode imaginar. Você é o laço que une nossos mundos. Sua família, eles não estão falidos, estão escondidos. Você será nossa única opção para fazer o controle voltar ao seu lugar. O som da voz dela parecendo uma sentença de morte. Lívia ficou paralisada. A verdade que ela temia se aproximava. Controlar o quê? O que minha família fez? Largar os concorrentes, fazer inimigos, e agora você deve fazer parte disso. Seu futuro não é só um sonho, é uma arma. A revelação caiu como um trovão. O fundo da sua vida inteira desmoronava, revelando uma estrutura podre. E então, nas sombras, alguém começou a se movimentar. Um flash e a cena mudou novamente. Ela percebeu uma figura familiar. Seu pai, de pé, claramente ferido, como se tivesse lutado. Lívia gritou. Pai! Lívia, não! O grito dele cortou o ar. O olhar dele transmitia um aviso, mas era muito tarde. A verdade, choque e dor se entrelaçavam no coração dela. O jogo ficou mais sombrio. Ao se virar para Henrique, ela viu apenas um rosto que ela não reconhecia. Seu espírito desmoronava, quando a verdade do que o Sr. Pinto disse garantia um peso impiedoso. Henrique! A palavra saiu como um sussurro quebrado. Mas antes que ele pudesse responder, sua atenção foi tirada por outro barulho. Bang! A porta se arrebentou, e os brutamontes entraram outra vez, desta vez com um semblante decididamente mais agressivo. A atmosfera ficou elétrica. A urgência cortava o ar. No meio da confusão, Lívia sentiu o corpo de Henrique rígido ao seu lado. Ele a segurou pela mão, mas algo em seu olhar estava completamente diferente. Havia um segredo ali que ela não poderia entender. A revelação nas palavras da mulher resonou, e Lívia soube, agora, que no jogo de poder, ela não era a única peça. Enquanto as luzes se apagavam novamente, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que ninguém ali ia sair ileso. O que estava em jogo ultrapassava qualquer risco que ela tinha imaginado. A única certeza era que a amizade, o amor e a lealdade que acreditava existirem estavam prestes a ruir em um mar de traição. E no fundo da sua mente, uma dúvida esmagadora persistia. Quem realmente era Henrique? O caos tomou conta do ambiente quando os brutamontes entraram. O espaço parecia encolher ao redor de Lívia e Henrique. Ela sentia o braço dele apertar sua mão, mas a confiança foi substituída por uma sensação de traição. O homem em terno escuro avançou, e a mulher elegante o seguiu de perto. O ar estava pesado com a tensão, e Lívia mal conseguia respirar. Henrique, o que está acontecendo? Sua voz tremia, e ela olhou para ele, procurando respostas nas profundezas de seus olhos. Mas as feições dele, antes expressivas, agora estavam congeladas, como se o chão fosse. Ela percebeu que o homem de terno estava prestes a falar. Lívia, você precisa entender uma coisa.
Ele hesitou, a raiva nos olhos misturando-se com algo que ela não conseguia decifrar. Você está em um lugar que nunca deveria ter ido. Sua vida não é o que você pensa. O impacto das palavras fez seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Lívia perguntou, a voz em um sussurro, enquanto as imagens de suas memórias começavam a se distorcer. Minha vida. O que quer dizer com isso? Você é a chave, a mulher elegantemente vestida disse, com um tom de voz que soava mais como uma sentença do que uma explicação. Mais do que uma simples estudante de elite. Sua família não está falida. Eles sempre estiveram bem. Muito bem. Nesse momento, o chão tremeu novamente. Mas não era somente a força do banheiro imponente. Parecia que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. E como um eco de um pesadelo distante, a verdade começou a emergir. O homem se aproximou ainda mais, sua voz quase um sussurro. Seus pais conseguiram bilhões, mas não de maneira limpa. Eles estão envolvidos em algo que você não pode imaginar. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O que ele estava dizendo era mais do que apenas uma revelação. Pegue-a! A voz era alta e carregada de urgência, como um alarme soando em meio ao silêncio. O tumulto dentro da sala se intensificou. Os brutamontes estavam se preparando para agir, e um pânico repentino tomou conta de todos. Henrique, precisamos sair! Lívia gritou, puxando-o em direção à porta. Mas quando chegaram, a entrada estava bloqueada, e no meio da confusão, ela viu um rosto familiar entre os que se aproximavam. Era seu pai, mas algo estava muito errado. Ele parecia mais frágil do que nunca, e suas roupas estavam rasgadas, como se tivesse lutado contra algo que nem ela podia imaginar. Pai! A palavra saiu como um grito sufocado. Ele olhou para ela com um olhar que era uma mistura de desespero e alerta. Lívia, não confie nele. Ele apontou para Henrique. As palavras dele cortaram através do ar, como uma faca. Lívia parou, atordoada. Confundir os sentimentos dela parecia impossível no meio daquele turbilhão. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em Henrique, confirmou a mulher, sua expressão fria e implacável. Ele é parte do nosso jogo, não é o que parece. O coração de Lívia disparou. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e o que ela considerou um porto seguro estava desmoronando. Henrique, incapaz de reagir, encarou o pai dela com fúria. E então, um gesto inesperado, o homem em terno escuro puxou algo do casaco, uma arma. Se você não quiser que ela seja a próxima a se machucar, você simplesmente se afaste, ele disse, sua voz cortante. O mundo de Lívia girou ao redor dela, e em um instante, seu passado colidiu com seu presente. Com isso, a sala se transformou em um campo de batalha. A confusão se instalou. Gritos ecoavam, pessoas corriam, e ela percebeu que estavam perdendo a batalha rapidamente. O que ela sabia sobre sua vida, sobre seu amor por Henrique, sobre sua família, tudo estava prestes a ser revelado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. E em meio ao caos, uma pergunta cortante surgiu em sua mente. Quem ela realmente era? O que mais escondia sob a superfície daquela vida de luxo e glamour? Como tudo poderia mudar tão rapidamente? E ao olhar para Henrique, a única certeza que lhe restava era que o amor que acreditava conhecer estava prestes a ser testado com a força de um furacão. Aspe. O caos tomou conta do ambiente quando os brutamontes entraram. O espaço parecia encolher ao redor de Lívia e Henrique. Ela sentia o braço dele apertar sua mão, mas a confiança foi substituída por uma sensação de traição. O homem em terno escuro avançou, e a mulher elegante o seguiu de perto. O ar estava pesado com a tensão, e Lívia mal conseguia respirar. Henrique, o que está acontecendo? Sua voz tremia, e ela olhou para ele, buscando respostas em seus olhos. Mas as feições dele,
antes expressivas, estavam congeladas, como se o chão sob seus pés estivesse desaparecendo. Ela percebeu que o homem de terno estava prestes a falar. Lívia, você precisa entender uma coisa. Ele hesitou, a raiva nos olhos misturando-se com algo que ela não conseguia decifrar. Você está em um lugar que nunca deveria ter ido. Sua vida não é o que você pensa. O impacto das palavras fez seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Lívia perguntou, a voz em um sussurro, enquanto as imagens de suas memórias começavam a se distorcer. Minha vida, o que quer dizer com isso? Você é a chave, a mulher elegantemente vestida disse, sua voz soando mais como uma sentença do que uma explicação. Mais do que uma simples estudante de elite. Sua família não está falida. Eles sempre estiveram bem, muito bem. Nesse momento, o chão tremeu novamente. Mas não era somente a força do ambiente. Parecia que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. E como um eco de um pesadelo distante, a verdade começou a emergir. O homem se aproximou ainda mais, sua voz quase um sussurro. Seus pais conseguiram bilhões, mas não de maneira limpa. Eles estão envolvidos em algo que você não pode imaginar. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O que ele estava dizendo era mais do que apenas uma revelação. Era um desmoronamento de tudo o que Lívia conhecia. As imagens das festas, dos sorrisos, da adoração, tudo aquilo que antes era um símbolo de sucesso, agora soava como uma mentira guardada. E quando ela olhou para Henrique, uma pequena chama de dúvida se acendeu em seu coração. Mas antes que pudesse absorver a enormidade do que estava acontecendo, um grito cortou o ar, vindo do corredor. É ela! Pegue-a! A voz era alta e carregada de urgência. O tumulto dentro da sala se intensificou. Os brutamontes estavam se preparando para agir, e um pânico repentino tomou conta de todos. Henrique, precisamos sair! Lívia gritou, puxando-o em direção à porta. Mas quando chegaram, a entrada estava bloqueada. E no meio da confusão, ela viu um rosto familiar entre os que se aproximavam. Era seu pai, mas algo estava muito errado. Ele parecia mais frágil do que nunca, e suas roupas estavam rasgadas, como se tivesse lutado contra algo que nem ela podia imaginar. Pai! A palavra saiu como um grito sufocado. Ele olhou para ela com um olhar que era uma mistura de desespero e alerta. Lívia, não confie nele. Ele apontou para Henrique. As palavras dele cortaram através do ar como uma faca. Lívia parou, atordoada. Confundir os sentimentos dela parecia impossível no meio daquele turbilhão. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em Henrique, confirmou a mulher, sua expressão fria e implacável. Ele é parte do nosso jogo, não é o que parece. O coração de Lívia disparou. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e o que ela considerou um porto seguro estava desmoronando. Henrique, incapaz de reagir, encarou o pai dela com fúria. E então, em um gesto inesperado, o homem em terno escuro puxou algo do casaco. Uma arma. Se você não quiser que ela seja a próxima a se machucar, se afaste. Ele ordenou, sua voz cortante. O mundo de Lívia girou ao redor dela e, em um instante, seu passado colidiu com seu presente. Pai, diga a verdade! Ela gritou, implorando um esclarecimento. Então, num momento de hesitação, seu pai fez um movimento que mudou tudo. Lívia, o que ele diz sobre nós não é uma mentira, mas também não é a verdade completa. A sala ficou em silêncio, enquanto os olhares se cravaram nele, pendurados na expectativa. Nós éramos diferentes. Fomos forçados a abandonar tudo. Fomos parte de um plano. Ele hesitou, mas a determinação em seus olhos crescia. Você é mais do que uma peão nessa história. Você é a herdeira de um legado que pode mudar tudo. Lívia sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo?
Você tem poder, Lívia. Poder que nem você imagina. E eles estão atrás de você por isso. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala, e o chão tremeu novamente. A tensão se transformou em desespero, e um dos brutamontes avançou. Acabou! Ninguém vai sair aqui! Quando tudo parecia perdido, houve uma explosão e as paredes tremiam, tornando o ambiente um caos. Com a fumaça se espalhando e o desespero tomando conta, Lívia sentiu que algo dentro dela despertava. Um brilho ofuscante iluminou seus olhos, enquanto a verdade se revelava. O que ela sempre acreditou ser um fardo, também poderia ser uma força. Henrique, a verdade está saindo agora! Gritou ela, confrontando a realidade crua. E nesse instante, um novo poder cresceu dentro dela. Algo que poderia mudar o rumo da história. Enquanto a fumaça se dissipava, uma possibilidade aterrorizante pairava no ar. Quem sou eu? E o que isso significa para todos nós? A resposta estava baça, mas o futuro agora era uma verdadeira incógnita. E com isso, Lívia entendeu que esse era só o começo de algo muito maior e talvez muito mais sombrio. Lívia olhou para o pai, com o rosto pálido, e então viu Henrique, que estava em choque. Ele se virou, e por um momento, seus olhares se cruzaram. Mas havia algo diferente nele. Em vez de prepará-los para a batalha, ele parecia se afastar. E nesse instante, uma verdade brutal desabou sobre ela. Henrique, o que você está fazendo? A voz dela saiu como um sussurro agoniante. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, o homem interno escuro se adiantou e gritou. Agora! E então tudo aconteceu rapidamente. Um clarão surgiu no canto da sala, uma explosão de luz que iluminou cada canto e fez o chão tremer sob seus pés. Lívia mal conseguiu proteger os olhos quando viu algo que a deixou em estado de choque. Ali, aquele homem que parecia ser seu aliado estava lutando ao lado de seus inimigos. Não era apenas um jogo de poder. Era uma traição absoluta. E essa traição não envolvia apenas a segurança dela, mas algo mais profundo, algo ligado diretamente à sua herança. Por que você fez isso? Lívia gritou para Henrique enquanto a confusão se espalhava. O olhar dele estava perdido em algum lugar entre a culpa e a determinação. Mas o que mais a deixou parar foi a revelação que ele lançou como uma bomba. Você é mais do que pode imaginar, Lívia. Eles não estão atrás de você por acaso. O universo dela desabava. Lívia parou. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você quer dizer com acordo? O que foi isso tudo? Seus pais lidaram com gente que não deveria ter sido envolvida nisso. Você é uma chave para abrir as portas de um império que nunca soube que possuía. A revelação cortou como uma faca. Seu pai gritou, com a voz carregada de dor. Você deve entender, foi por sua segurança. Era para você nunca saber. Nesse momento de revelações, o caos estava em seu auge. As pessoas lutando, gritando, tentando sair. Mas o peso da verdade a derrubou, coração em pedaços. Ela sentiu que tudo desmoronava, e em meio à confusão, decidiu que precisava fazer algo que nunca imaginou ser capaz. Eu não serei uma peça nesse jogo. Não vou deixar que decidam por mim. Gritou para todos, e ao fazer isso, algo dentro dela acendeu. O poder que nunca soube que tinha começava a brotar. Nesse instante, na confusão, uma luz ofuscante começou a emanar de Lívia. Uma força inexplicável. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E quando os brutamontes pararam, as expressões de choque pareciam refletir uma nova realidade. E com isso, tudo girou novamente. Ninguém pode me controlar, gritou ela. Mas quem realmente era Lívia? E o que essa nova revelação significava para todos vocês?
Nas chamas do caos, a batalha estava apenas começando, e o destino deles estava prestes a ser reescrito de maneira impensável. Lívia estava paralisada, cercada por sombras e fumaça. A tensão carregava no ar, e tudo parecia uma cena de um pesadelo. O caos estava prestes a se intensificar quando, de repente, um grito ecoou através da confusão. Não era um grito de medo, mas um aviso, vindo de um dos brutamontes que bloqueava a porta. "Eles estão aqui", ele gripou, os olhos arregalados de pavor. Antes que Lívia pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se estourou com um barulho ensurdecedor e dezenas de homens armados invadiram a sala. O olhar de desespero se espalhou entre todos. E então, como um interruptor foi acionado, a realidade mudou radicalmente. "Protejam a Lívia", alguém gritou. Lívia olhou para o pai, com o rosto pálido, e então viu Henrique, que estava em choque. Ele se virou, e por um momento, seus olhares se cruzaram. Mas havia algo diferente nele. Em vez de prepará-los para a batalha, ele parecia se afastar, e nesse instante, uma verdade brutal desabou sobre ela. "Henrique, o que você está fazendo?" A voz dela saiu como um sussurro agonizante. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, o homem em terno escuro se adiantou e gritou: "Agora!" Instantaneamente, uma explosão de fumaça e luz tomou conta do ambiente. Lívia fechou os olhos, sentindo o vento gelado e a pressão da gritaria misturada com o cheiro de pólvora. Quando abriu os olhos novamente, tudo ao seu redor parecia uma tormenta. Figuras em movimento rápido, gritos ensurdecedores, e então, um silêncio repentino. No meio do caos, um homem alto e imponente apareceu. Ele não tinha a aparência dos brutamontes que cercavam a sala. Seu terno estava impecável, e seus olhos eram frios, como gelo. Com um movimento rápido, ele apontou um dispositivo para o grupo, e, dentre, uma onda de energia percorreu a sala. Lívia sentiu um nó na garganta, enquanto via aqueles que pareciam ser aliados rapidamente se tornarem inimigos. E Henrique, agora, ele estava em pé, ao lado do homem, com uma expressão vazia. O rosto dele era de preocupação, mas havia algo mais, algo que a deixou em choque. "Henrique, não!" Lívia gritou, mas a palavra saiu como um lamento. "Eu fui forçado, Lívia." A voz de Henrique ecoou, e o homem de terno escuro sorriu, satisfeita. "Ela é só uma peça, Henrique." O homem havia se virado para Lívia, seus olhos reluzindo com uma intensidade ameaçadora. "E você não finalmente percebeu? O que você achou que era amor entre vocês dois foi apenas uma manipulação. Você é parte de uma estratégia maior, um plano que seu pai iniciou há anos." A revelação a atingiu como um soco no estômago. O amor dela, as promessas, tudo podia ter sido um jogo. E Henrique, com aquele olhar confuso, agora mais parecia um traidor do que um protetor. "Não é verdade! Não pode ser!" Ela gritou, e o desespero tomou conta dela. O apelo por alguma verdade, alguma segurança. Mas o homem de terno se aproximou, sua presença impositiva inundando o espaço. "Você é a herdeira de uma fortuna escondida. Seu pai, sua família, eles te mantiveram no escuro para proteger o que realmente importava." O chão sob seus pés parecia desmoronar. A vida que conhecia, as regras do jogo, tudo estava sendo revirado. Com um movimento rápido, ele retirou um tablet do bolso e projetou uma imagem na parede em frente a eles. Um documento que mostrava a assinatura de seu pai em um acordo sombrio, datado de anos atrás. "Você é a chave, Lívia. O que eles te escondem será revelado, e quando isso acontecer, a verdadeira batalha começará." O corpo de Lívia tremia. "O que está acontecendo?" Era um grito desesperado. Por que tudo ficou tão complicado de repente? O caos ao redor só aumentava. E então, como um golpe final, o homem em terno escuro se virou
e com um sorriso ameaçador, completou: agora, você não só é o alvo, como também a única capaz de salvar seu povo ou destruí-lo de vez. O pânico tomou conta dela. Como assim? Quem seriam essas pessoas? A verdade estava começando a se revelar. Mas o que significava tudo aquilo? As linhas entre o amor e traição, segurança e destruição, estavam borradas. Com um impulso de coragem, Lívia olhou para Henrique, esperando encontrar a certeza que buscava em seus olhos. Mas ao invés disso, ele desviou o olhar, e isso a cortou mais do que qualquer espada. No fundo, ela sabia que este era apenas o início de algo muito mais profundo, muito mais perigoso. E naquele momento, cercada pela confusão e pela traição, a única pergunta que ecoava em sua mente era: quanto da sua vida tinha sido verdade e quanto era apenas uma doce bênção que se tornara um pesadelo? Lívia estava paralisada, cercada por sombras e fumaça. A tensão no ar era carregada, e tudo parecia um pesadelo. O coração dela disparava enquanto as palavras do homem interno escuro ecoavam na sua mente. Você é a chave. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície? E então, do nada, a porta se estourou com um estrondo e um grupo de homens armados entrou. A atmosfera mudou instantaneamente. Gritos de pânico se espalharam. Protejam a Lívia, implorou alguém. Os brutamontes que antes cercavam a sala agora estavam em cima do muro, divididos entre proteger a adolescente e a nova ameaça. Foi então que o pai de Lívia se posicionou à frente dela, determinado. Voltem, vocês não sabem o que estão fazendo. Ele olhava para os homens, um misto de desespero e coragem em seu olhar. Ela não é o que pensam. Estamos aqui para acabar com isso, gritou um dos homens armados, levantando uma arma e mirando na direção de Lívia. O estômago dela apertou. O tempo parecia desacelerar. Pai, o que você está escondendo de mim? Gritou Lívia, sentindo as lágrimas começarem a escorregar. Henrique parecia perdido, parado onde estava, dividido entre agir e se manter em silêncio. Mas então, em um movimento inusitado, o homem interno escuro avançou como uma sombra, pondo-se entre todos. Você não deve se preocupar com o passado, Lívia. O que realmente importa é o futuro. Seu tom era autoritário, quase sedutor. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor quebrou a tensão. A parede atrás deles explodiu em uma chuva de entulho e concreto. Uma figura emergiu da poeira. Uma mulher. Vestia um traje preto. Sua presença era surpreendente. Parada aí, ela gritou, com uma voz que cortava como uma lâmina afiada. E então, antes que alguém pudesse reagir, ela disparou. A bala atravessou o ar, e todo mundo congelou enquanto observavam. Lívia sentiu o coração parar. A mulher, à medida que se aproximava, revelava um rosto que fazia o estômago de Lívia revirar. Você realmente acreditou que seria fácil? Disse a estranha. Surpresa! Estou aqui para trazer à tona a verdade que sua família tentou esconder. E entre a fumaça, Lívia começou a entender. A mulher era sua mãe. O mundo dela desabou. As memórias de quando era pequena, o olhar amoroso, tudo agora se misturava a uma nova realidade. Mãe, o sussurro escapuliu da boca dela. O que você está fazendo aqui? Perguntou o pai, sua voz entrecortada pela tensão. Ele a olhou com um misto de raiva e amor. Eu precisava que ela soubesse. O legado dela não é apenas uma herança, é uma maldição. E você fez questão de mantê-la à parte? A voz da mulher era firme e desafiadora. A sala ficou em silêncio, apenas o ruído da destruição ecoava. Tudo o que Lívia sabia, tudo o que acreditava ter sido verdade, agora se fragmentava. Por que sua mãe estava ali? O que mais ela não sabia? Henrique finalmente se aproximou. Lívia,
Eu não sabia que você tinha um passado tão obscuro. Seus olhos estavam cheios de confusão e temor. Obscuro? Henrique, você não tem ideia, ela gritou, a dor e a raiva crescendo. Por que você não me contou? Porque todos estão mentindo. A tensão no ar estava palpável, e quando o homem de terno escuro se preparou para reagir, a mãe de Lívia levantou a mão. Você não vai mais controlá-la. Não depois de tudo o que aconteceu. Nesse instante, um brilho intenso começou a emanar de Lívia, como se toda a verdade estivesse se concentrando dentro dela. Ela sentiu uma onda de poder e, em meio ao caos, decidiu que não seria uma peça de xadrez. A responsabilidade agora era sua. E ela olhou para a mãe e o pai. Eu vou descobrir a verdade, e não importa quem está no meu caminho. A sala parecia tremer, e todos os olhares estavam fixos em Lívia. O que ela acabaria se tornando? A resposta surgiu como uma sombra projetada pelo seu passado. Ninguém poderia dizer como tudo isso terminaria, mas uma coisa era certa: a verdadeira batalha estava apenas começando. E no fundo, uma pergunta ecoava: o que ela realmente descobrira sobre si mesma? O brilho intenso emanava de Lívia, e a sala vibrava com a energia que ela nunca soube que tinha. As pessoas ao seu redor se afastaram, paralisadas. Os brutamontes pareciam hesitar. A mãe de Lívia olhava, um misto de alívio e orgulho no olhar. É isso, Lívia. Mostre a eles quem você realmente é. Você pode fazer isso, incentivou Henrique, seu olhar agora cheio de determinação. Mas na mente dela, as dúvidas ainda persistiam. Ela sentia o poder crescendo dentro dela. Mas o que fazer com isso? A luta entre o amor e a traição, entre a verdade e as mentiras, borbulhava como um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, a figura imponente do homem em terno escuro se moveu, revelando um sorriso sarcástico. Você realmente acha que pode mudar o jogo? Você é apenas uma garota perdida em um mundo que não entende. Ele avançou, mas a luz ao redor de Lívia parecia pulsar com mais força. Eu entendo mais do que você imagina, gritou Lívia, seu coração disparando. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Ela sentiu a energia vibrante em suas veias e em um ar em direção ao homem. Eu não sou uma peça de xadrez. Você não pode me dominar. A sala tremeu com suas palavras. Então, como um relâmpago, uma onda de luz disparou de sua... A mulher que antes parecia tão distante era agora uma parte integral de sua nova realidade. E ninguém irá me parar. Então, a luta começou. As balas voavam e os brutamontes tentavam avançar, mas a luz de Lívia os detinha. Ela respirava fundo, permitindo que o poder fluísse. Cada ataque revelava um novo aspecto dela. Cada defesa era uma nova descoberta. Ela não era apenas a filha perdida de uma família poderosa. Era uma força incontrolável. Mãe, papai, ela gritou enquanto lutava, e ambos se uniram a ela, enfrentando esses monstros. Era um espetáculo, pai, mãe e filha lado a lado, lutando pela verdade e pela liberdade. No entanto, quando a fumaça começou a se dissipar, a serenidade do lugar retornou. O grupo de homens armados, que parecia invencível, agora estava em retirada. Eles sabiam que não podiam mais competir com o poder revelado de Lívia. É isso, Lívia. Você venceu. A mãe dela exclamou, lágrimas nos olhos. Mas enquanto everyone celebrava, a dúvida pairava. E se o verdadeiro inimigo ainda estivesse escondido nas sombras? Ana, a mulher que havia revelado a verdade, se aproximou, agora não mais como uma ameaça, mas como uma aliada. Você pode não saber tudo ainda, mas precisará de treinamento. O mundo que você e sua família conheciam ainda não acabou. Lívia assentiu, finalmente sentindo a segurança se estabelecer. Ela estava pronta para se aprofundar nesse mundo e descobrir o seu verdadeiro potencial.
O que viria a seguir era desconhecido, mas uma coisa era clara. A jornada apenas começara. E com um último olhar para Henrique, que agora a encarava com uma mistura de respeito e admiração, ela deixou claro: este é só o começo para mim. Ainda havia muito a resolver, e a última dúvida pairava. Quem mais estava envolvido nesta teia de intrigas? Se você gostou dessa jornada e quer ficar por dentro de tudo o que está por vir, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão